Bom dia, crianças do terceiro ano. Como passaram o final de semana? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, que está na página 30 e 31. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que é uma continuação da nossa aula de sexta-feira. Então, gente, você vai dar uma olhadinha aqui nesse texto, certo? Lembra desse texto que tia leu para você, certo? Que tá na página 29, tá certo? Onde tem aqui o pinguinho. Então, você vai voltar e ler esse texto novamente. E o que é que vai acontecer? Nós fizemos as questões A e B. E agora nós vamos fazer a questão C, que diz assim: agora releia o trecho reproduzido nesta atividade e o trecho que você completou no item B. Então, você lembra que você leu o texto, né? E depois você completou a questão A. E depois, na questão B, você completou o texto apenas com a palavra Antártica. Então agora releia o trecho reproduzido nesta atividade e o trecho que você completou no item B. É possível afirmar que... Então, você vai escolher uma das três opções. No trecho da atividade, o uso de diferentes palavras e expressões evita repetições. Então, gente, você volta lá no texto, você vai ver que essas palavrinhas estão em negrito. Olha, tá vendo aqui várias palavrinhas em negrito, que são essas pretinhas. E o uso dessas palavras e expressões evita repetições? Sim ou não? Ou então você vai escolher essa outra possibilidade. No item B, a palavra Antártica não é muito usada. E aí, no item B, nós usamos ou não usamos a palavra Antártica? Terceira opção. No texto da atividade, o uso de palavras diferentes para fazer referência a um mesmo lugar acaba tornando o texto confuso? E aí, minha gente, qual seria a opção correta baseada naquele texto que nós lemos? Você vai escolher apenas uma opção, certo? Vamos agora à questão 4, que ela é oral. Aquele mesmo sistema, pessoal. Você acaba escrevendo aqui sua opção, faz uma resposta curta, certo? Para que a gente fique sabendo o que seu pensamento. Então, diz assim: o turismo na Antártica vem aumentando ano a ano. Na sua opinião, como o local pode ser preservado e cuidado? É uma pergunta, certo? Comente com os colegas e o professor. Então, não é possível comentar, então você vai responder isso. Você vai dizer uma alternativa, uma possibilidade de como podemos preservar a Antártica, certo? Então, você escreve aqui apenas uma maneira de preservar a Antártica. Vamos agora para a questão 5. Considerando o trecho do texto que você leu, é possível dizer que um relato de viagem tem a intenção de... Então, a autora fez o relato da viagem dela à Antártica. Então, qual é a intenção dela com esse relato? Ensinar o leitor a viajar de barco, de carro ou de navio? É uma possibilidade. Compartilhar com o leitor experiências vividas em uma viagem? Terceira opção, explicar ao leitor como se faz para escolher um local para visitar. E quarta opção, mostrar ao leitor as dificuldades de uma viagem. Então, nós temos aqui a autora, né? Maristela Colucci. Qual foi a intenção dela a escrever aquele texto? Então, você vai escolher uma dessas 4 aqui, tá, minha gente? Vamos compreender agora o que nós estamos estudando. O que, professora? O que é um relato de viagem, certo? Vamos compreender agora. Vamos ler juntos. O relato de viagem é um texto escrito por quem viaja, a fim de
compartilhar com o leitor informações, experiências e descobertas importantes sobre o lugar visitado ou mesmo sobre o percurso realizado, ou seja, o caminho que é feito, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a questão 6, certo? A questão 6, você vai responder. Diz assim: ao deixarem a Antártica, o que chamou a atenção dos viajantes? Então, nós temos uma pergunta. Quando eles estavam saindo da Antártica, o que chamou a atenção desses viajantes? O que você poderia dizer? O que eles perceberam de diferente? Certo? Então, professora, olha só. Deixa a tia dar uma ajuda aqui a você. Você vai encontrar essa resposta aqui, ó. Você vai voltar à página 27, ok? Aqui, ó, 27. Como tia marcou o parágrafo, essa resposta está no parágrafo 11. Você marcou os parágrafos no seu livro? Esse texto possui 11 parágrafos. E vai estar no último parágrafo, que é o 11, a resposta, certo? Ok, vamos voltar lá à nossa aula. E agora, para finalizar, vamos finalizar aqui, certo? A nossa aula na página 31. Pessoal, é o seguinte, aqui tem uma escrita e reescrita de texto. Nós não vamos fazer dessa forma. O que nós vamos fazer, professora? Você lembra daquele vídeo curtinho sobre a Antártica que eu compartilhei com você na escola? Ótimo. O que vai acontecer? Eu vou repostar aquele vídeo. Você vai assistir aquele vídeo sobre a Antártica. E você aqui agora, certo? Você vai escrever 5 frases sobre a Antártica, certo? Eu vou até marcar aqui, ó. Você vai escrever uma frase sobre a Antártica, 2, 3, 4 e 5 frases sobre a Antártica. Falando coisas que você viu no vídeo, tá certo? Por exemplo, os pinguins vivem na Antártica. A Antártica é um continente gelado. E aí, minha gente, olha só. Para iniciar as frases, você vai iniciar com essas letras aqui. Essas letras são letras maiúsculas cursivas, ou seja, de mão. Então, quando você iniciar a sua frase, você inicia com essas letras, certo? E lembrando que quando você for escrever a palavra Antártica, você vai usar o A maiúsculo cursivo, certo? Por quê? Porque é um substantivo próprio, é um nome de um lugar, tá certo? Um abraço, boa aula, pessoal!